E aí, pessoal, os números, a reunião do Conselho, atenção ou não, o que a gente pode dizer, o presidente do Conselho falou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Hoje foi dia das rádios de Porto Alegre procurarem Carlos Biderman, o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, lembrando que amanhã, quinta-feira, teremos uma reunião do Conselho Deliberativo para tratar dos números da gestão e outras questões. Carlos Biderman conversou com a Rádio Bandeirantes hoje à tarde. Programa Atualidades Esportivas com Sérgio Boas, com Paulo Pires, com o Matheus Dávila. E tirou uma série de dúvidas importantes, algumas refazendo inclusive alguns números que a imprensa acabou divulgando e que, segundo o Biderman, não são corretos. O primeiro, a suplementação orçamentária. O que o Grêmio gastou a mais do que o previsto foi 116 milhões. Isso o Grêmio gastou a mais do que previsto e vai ser objeto de discussão no Conselho Deliberativo. Outro ponto importante que Carlos Biderman adiantou, ele fala das vendas muito acima do projetado. O Grêmio projetou 28 milhões e vendeu mais de 160 milhões. E isso faz com que o Grêmio mais uma vez atinja um superávit. Eu já falei sobre isso no vídeo da manhã, mas é importante a gente referir aqui. Porque Biderman fala de algo que a gente não discutiu hoje pela manhã. Biderman fala do ano de 2022. E aí eu posso pegar também o que ele disse para a Rádio Grenal, quando ele fala que acha importante a permanência da atual diretoria, que fez um trabalho administrativo financeiro muito bom, segundo ele, e que merece ou deve ficar no ano que vem, e que isso é bom para o Grêmio, diz Carlos Biderman, disse isso para a Rádio Grenal. Para a Rádio Bandeirantes, voltando à entrevista, ele fala em ambiente tranquilo na reunião do Conselho, diz que não acredita que vai haver nenhum tipo de situação além de uma cobrança natural em razão dos resultados. E essa sensação faz com que a gente volte à discussão do motivo do Grêmio estar onde está. Ninguém no Grêmio permitiu que a ficha caísse. Não vejo ninguém no Grêmio indignado. Ninguém parece indignado. E aí, mais uma vez, ouvindo Carlos Biderman, passa a sensação de que faz parte. Foi um trabalho ruim no futebol. É preciso dar continuidade. E não é. Não é. E eu vou usar um argumento colocado, inclusive, por Biderman quando projeta o ano de 2022. Ele fala, por exemplo, que a receita de televisão, e isso já está no orçamento que será votado amanhã, e eu estou dizendo 22, já fala numa queda de 50% das despesas. O Grêmio vai ter que fazer em 2 meses, se gastava 100, vai ter que gastar 50. E como fazer? Como fazer? Por exemplo, o direito de TV caiu para 30%. O Grêmio recebia 120 e vai receber 40. E vai ter que fazer e olhar para suas despesas e tirar 50%. E como fazer? Como colocar essas despesas dentro desse processo aqui? Como colocar isso de acordo com uma coisa natural, como tratou Carlos Biderman, na relação com o momento do Grêmio. O momento do Grêmio deveria ser de terra arrasada, de dificuldade. E o que a gente vê é uma normalização desse processo. Inclusive, já colocando qual vai ser o posicionamento dos conselheiros. Segundo ele, que com toda certeza vai se ver maioria na discussão dos números do Grêmio. E do momento do Grêmio. O Grêmio normalizou a segunda divisão. O Grêmio fez o que disse Romildo Bolzan. Foi um acidente. Essa é a posição clara do Grêmio e a reunião do Conselho tem 2 caminhos. Ou segue o caminho da normalidade ou diz, cara, tá tudo errado aqui.
Vocês não se deram conta, mas nós caímos. No ano que vem nós vamos jogar com o CRB e com o Operário. Nós vamos perder 50% das nossas receitas. Nós vamos ter que transformar o nosso clube, que era 10, em 5. Alguém precisa dizer isso para o Grêmio. Alguém precisa se levantar e dizer, vem cá, gente, isso aqui que aconteceu não é normal. Um clube que tem uma suplementação de 116 milhões não pode tratar normal esse episódio. Não pode tratar com normalidade um episódio como esse. O apequenamento do Grêmio precisa ser tratado com rigidez, não com uma tranquilidade típica dos números. Esse número aqui da suplementação, ele se dá, segundo o Biderman, cerca de 60% foi em cima do departamento de futebol. Se deu porque não se planejou. Porque não é 116 de jeito nenhum. Por que aconteceu isso? E o orçamento do Grêmio, que sempre é, e ele disse isso na entrevista para o Matheus Dávila, sempre é comedido, conservador, muito bem, pois desta vez esse lado conservador está entregando para o ano de 2022 a necessidade de se vender 96 milhões. Só que hoje, por exemplo, com o Wanderson, pelos números que se fala, para o Grêmio, renderiam cerca de 45 milhões. E onde estão os outros 45 milhões? Quem que o Grêmio vai vender? Eu estou falando aqui, se nós estamos falando numa queda drástica, 96 milhões representa praticamente 50% da arrecadação do Grêmio, pouquinho menos de 50% da arrecadação do Grêmio para o ano de 2022. Está errado. O Grêmio erra neste processo aqui, normaliza a segunda divisão, não toca no ponto que tem que tocar e, principalmente, já indica uma unidade dentro do conselho. Como se, não, vai ter aí um ou outro que vai discutir. É isso. Esse é o principal ponto. Esse aqui é o centro da dificuldade do Grêmio. O Grêmio não ouve ninguém. O Grêmio não tem contraponto. O Grêmio é um clube que não consegue sequer se olhar no espelho. E essa realidade a gente vê aqui. Os números de Carlos Biderman, que ele estava com os números do Grêmio. O Grêmio diminuiu, caindo para a segunda divisão, 50%. O Grêmio vai precisar reduzir o clube em 50% das receitas. E ainda acha normal. Ainda acha normal. Essa realidade aqui é a realidade que indica a dificuldade do Grêmio. Vou repetir. O Grêmio caiu. E o Grêmio precisa ser muito duro aqui. Responsáveis por cair, por derrubarem o Grêmio, não podem fazer parte do Grêmio. É simples. Peçam o boné, vão embora, coloquem outros e vamos seguir a vida. O Grêmio é maior do que as pessoas. E não parece ser na discussão tão normal da segunda divisão como o Grêmio está construindo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.